Para o meu povo, Thiago Menezes aqui, Odisseia Cangaço. E aí, gente, como é que vocês estão, rapaz? E aí, essa quarentena, todo mundo em casa, bonitinho, né? Eu até tirei a barba aqui, para a máscara encaixar melhor, né? Tem que respeitar esse negócio, né? Tem que ficar em casa, gente. Quem pode estar em casa, fique em casa, pelo amor de Deus. A gente pode dizer que a gente pode salvar a humanidade simplesmente ficando em casa. Não é difícil para quem pode estar em casa, né? Você tem que sair mesmo, não tem jeito. Tome os devidos cuidados e vá-se embora, mas se puder estar em casa, fique em casa. Eu não estou indo nem ver minha mãe, inclusive. Tem um tempo que eu não vou para lá já, inclusive. Por causa disso, para resguardar, né? E só lembrando, justamente, que quarentena não é sinônimo de férias. Então não é para você estar aí batendo perna, visitando o amigo, a família, não sei o que, não. Não é para bater perna, não. É para ficar em casa. Quem puder estar em casa, fica em casa. Certo? E então, gente, no Odisseia de hoje, a gente, na verdade, eu vou repostar um vídeo do mestre Aderbal Nogueira, né? Ele postou alguns dias um bate-papo que a gente fez aqui no lançamento da ABLAC, aqui em Aracaju, e aí ele postou no canal dele. Eu já tinha comentado aqui no Odisseia, né, sobre esse vídeo que ele postaria lá, ele já postou, né? A galera que não é inscrita lá no canal do Aderbal, corra lá, se inscreva. É indiscutivelmente o melhor e mais importante canal sobre o cangaço que existe. Vá lá, se inscreva no canal dele, confira a entrevista lá também e eu vou repostar aqui para quem não viu, certo? Esse bate-papo bacana com o mestre Aderbal. E vamos lá, vamos conferir esse bate-papo aqui agora no Odisseia também, tá certo? Vamos embora, deixar um abraço para o Aderbal. Aderbal, obrigado. Aderbal me autorizou a postar o vídeo aqui. E vamos lá, vamos conferir. Um abraço, Aderbal, um cheiro no seu coração e vamos embora. Thiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Meus amigos, hoje eu estou aqui com uma pessoa que no mundo do cangaço é conhecido por quase todos vocês, né? Que é o meu amigo Thiago, do Odisseia Cangaço, né? Quem aqui não conhece, o Capitão Trovoada, né? E para mim é uma grande satisfação, eu conheço o Thiago já há um certo tempo, e o trabalho que ele vem fazendo junto com outros colegas aí da nova geração, né? Já que eu me considero já de uma outra geração, é um trabalho que a gente sabe que vai passando de um para outro e graças a isso a história nunca vai acabar. E Thiago, é um prazer grande estar com você, camarada. E eu queria que você dissesse aqui pra gente como é que você entrou nesse mundo estranho do cangaceiro. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Quem me conhece lá do Odisseia sabe o quanto eu falo do Aderbal, porque Aderbal é o seguinte, além de ser hoje um grande amigo meu, o Odisseia eu abri por conta do Aderbal. Então assim, o meu mestre maior, a minha maior inspiração para abrir o canal foi Aderbal. Eu lembro inclusive o primeiro comentário que ele fez lá no meu vídeo foi assim, foi uma euforia minha e realmente estar aqui hoje, Aderbal, brigadão, viu? Felicidade imensa. E eu entrei nesse mundo, assim, como todo nordestino, eu cresci ouvindo as histórias do cangaço, especialmente de Lampião. E aí, quando eu tinha uns 9 anos mais ou menos de idade, eu vi um folhetim, né, um cordel, sobre a passagem de Lampião por Juazeiro. E aquilo eu fiquei maravilhado. Foi uma história incrível, eu fiquei bestificado e queria conhecer um pouco mais a fundo dessa história. E aí eu fui procurar alguns livros, e aí eu já tinha uns 11, 12 anos mais ou menos, e aí eu encontrei 2 livros que eu não sabia julgar qual era o melhor, mas eu escolhi o livro do Ranulfo Prata, comecei com o pé direito, um livro muito bom inclusive, e já se vão aí 23 anos mais ou menos de estudo, né? Porque o canal eu abri em 2017, em 2018, perdão, só que essas pesquisas minhas a fundo mesmo foi após, como eu falei, o canal da Aderbal. Então de estudo são todos esses anos, mas de pesquisa botar aí uns 3, 4 anos mais ou menos. E foi mais ou menos assim. Minha família também tem história do cangaço, porque minha bisavó sofreu muita perseguição dos cangaceiros, ela abandonou as terras com os filhos, os cangaceiros querendo extorquir a minha bisavó, e essa ligação que tem, que é muito forte, isso meio que influenciou também os estudos e a pesquisa também. E Thiago, como é para você hoje em dia
chegar no sertão, já que você tem laços de família também ligado ao cangaço, qual é hoje em dia, diferente da minha época, as dificuldades assim que você encontra, que vocês encontram, e como é chegar ainda e ouvir ainda de pessoas que, de uma certa forma, ainda viveram um pouco daquela época? Hoje está muito mais acessível falar sobre o cangaço. Inclusive as testemunhas, as poucas que ainda restam, né? Elas se sentem um pouco mais à vontade para falar. Eu lembro que a primeira pessoa que eu entrevistei, isso foi no final da década de 90, meados de 98 mais ou menos, foi um senhor que tinha visto o bando passar naquela famosa foto de Lampião e o bando dele em Ribeira do Pombal, né? Na Vila do Pombal na época, em dezembro de 28, a propriedade dele era próxima, ele lembra do bando passando, ele lembra desse momento. Então assim, para eu conversar com esse senhor foi realmente uma dificuldade. Eu tinha conversado primeiro com o sobrinho dele, e aí ele falou, rapaz, meu tio acho que não vai falar não. Aí eu disse, rapaz, vamos lá falar com o homem, insisti mesmo, fui chato. E aí consegui falar com ele, rapaz, para que tu quer isso aí, rapaz? Você vai me prejudicar? Eu disse, não vai. Aí pronto, eu fui a primeira pessoa que eu entrevistei. Então era uma dificuldade tremenda. Hoje as redes sociais facilitaram muito o acesso e você conversar com outras pessoas. Na minha época, eu sou do interior, sou de Arauá, aqui no interior de Sergipe, e não tinha ninguém para conversar sobre o cangaço. Eu estudava e retinha aquela informação. E aí, depois, com a disseminação da tecnologia, das redes sociais, você consegue conversar com pessoas sobre os mais variados temas e o cangaço cresceu muito com isso. Então, hoje, quando eu chego no sertão, o pessoal se sente mais à vontade para falar, tem muita desconfiança ainda, né? Mas é muito mais fácil, é muito mais simples. Tiago, hoje em dia você conhece muitos dos colegas pesquisadores, né? E dos escritores. Desses escritores, quem é que você tem assim como referência, né? Que você aprendeu com eles, que você tem o livro deles e hoje você é amigo, né? Quem é desses que você pode dizer para a gente que serviu de incentivo para você? Lá no início, como eu falei, o primeiro contato que eu tive foi com o livro do Ranulfo Prata, né? Foi um livro que marcou realmente. Comecei sem querer, não tinha nenhum tipo de parâmetro, mas comecei, graças a Deus, com um livro muito bom, mas com os livros de Amaury e Frederico Pernambucano de Melo, claro, que acho que é referência para todos nós, né? E aí depois fui conhecendo outros pesquisadores, o João de Souza Lima, né? Que é essa galera também mais antiga, o livro da Aglai, que foi um livro que marcou muito a minha trajetória de estudos. E assim, de pesquisa em si, minha maior referência é a Aderbal Nogueira. Como eu falei, o que mais influenciou para eu cair em campo para pesquisar sobre o cangaço foi o canal da Aderbal, porque o meu canal é muito recente. E aí eu conheci depois do seu, e eu disse, rapaz, eu estudo há muito tempo o tema, dá para eu pesquisar alguma coisa e tentar somar esse estudo e disseminação da nossa cultura nordestina. Quando eu conheci o canal da Aderbal, eu disse, é possível eu fazer essa contribuição. Então a minha maior referência em pesquisa foi a Aderbal. Em estudo foram esses outros grandes mestres, né? Foi o Frederico e a Amaury, com certeza, os dois grandes pilares, entre outros, né? E para você, daquele pessoal daquela época, né? Quem é que você tinha o desejo de dizer, pô, esse cara eu queria ter conhecido? Eu queria que você me dissesse aí um volante e um cangaceiro que você queria ter tido a oportunidade de ter conhecido. Volante e Zé Rufino. Eu ficaria até entre Manuel Neto ali, mas Zé Rufino, com certeza. Zé Rufino, ele era muito astuto, muito inteligente, não tirando, obviamente, o mérito de Manuel Neto, mas ele tinha muita questão da valentia, né? E Zé Rufino não, Zé Rufino é mais aquele cara mais estrategista. Com certeza não tinha a valentia de Manuel Neto, mas era muito mais incisivo, né? Era mais agudo nos ataques. Então eu queria ter conversado com ele. E cangaceiro, obviamente, com o Lampião. Eu acho que aquele era quem comandava tudo, né? Tudo passava por ele de alguma maneira. E com certeza era a pessoa melhor para a gente conhecer esse mundo aí que a gente tanto é apaixonado. Teria alguma pergunta especial que você faria para Lampião? Uma pergunta assim, essa... Uma só, difícil, né? Mas eu iria perguntar sobre as motivações para ele entrar nesse mundo. Porque, claro que a gente não pode olhar o cangaço com os olhos de hoje, com a cultura de hoje. A gente tem que se transportar para aquele período. Então, mesmo achando
aos nossos olhos atuais, que foi muito desproporcional o fato de ter tido uma intriga com o vizinho que ele conhecia, que tinha sido criado junto, e chegar a essa proporção, isso aos nossos olhos, mas eu queria entender dele, aquele raciocínio dele que fez ele entrar de vez nesse submundo do cangaço, que era uma cultura na época, né? A pessoa meio que tradicionalmente iria entrar para a volante ou para o cangaço, mas no caso específico dele, que tomou aquela proporção gigantesca, porque, de fato, aquilo na cabeça, como é que mexeu isso na cabeça dele para ele entrar para o cangaço? Tiago, uma coisa que está muito em pauta hoje em dia. Lampião apareceu em tal cidade, morou em tal cidade, morreu em tal época, tal. Como é que tu vê isso aí? Tem uns 50 Lampião aí. Pois é, como é que você vê essa história desse mito ainda renascer tanto? Eu acho que, assim, o perigo de estudar a história, não só do cangaço, é justamente o envolvimento que a gente tem. Quando a gente se apaixona pelo personagem, isso torna perigoso o estudo. Acho que meio que você pode, né, desviar um pouco. Então eu acredito o seguinte, quando você entende que aquele mito, indiscutível Lampião é um mito, goste dele ou não, é um mito, a influência dele é muito grande. Eu acho que quando você se envolve demais na história e você não quer acreditar que ele morreu, ou que morreu até meio que num momento de um cochilo, então você não aceitar isso, eu acho que isso é muito perigoso, principalmente para o pessoal que está iniciando os estudos. Porque para quem já conhece a história, vai ver que realmente não tem fundamento. Mas para quem está iniciando a história e vai ler um livro que sempre acha que o livro está sempre correto, aí que mora o perigo. Porque vai ler aquilo e realmente o Lampião não morreu. E aí começa a propagar esse erro e o perigo está aí. E como eu estava comentando, as redes sociais ajudaram muito ao crescimento dos interessados na temática do cangaço. Então tem muita gente iniciando os estudos agora. E aí se depara com um livro desse que está na polêmica na hora, no momento, aí o livro meio que atrai, e a pessoa começar por um livro que traz uma polêmica dessa, que para quem estuda o cangaço vê que realmente não é bem por aí, é que está perigoso aí. Então eu queria, para a gente encerrar, você deixar uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo a gente, né? Deixar uma mensagem para todo esse público aí, que é um público que não tem nem como quantificar de tanta gente, então deixa uma mensagem para ele do que você poderia dizer para um cara que hoje está começando no estudo do cangaço. Bom, a mensagem que eu deixo é o seguinte, o tema é muito polêmico, muito controverso, mas querendo ou não, é um tema que representa demais a cultura nordestina. Você, dentro do tema cangaço, você tem um leque de outros temas inseridos aí dentro e eu posso afirmar que quem começa a estudar a temática do cangaço vai se viciar nisso daí, porque é realmente incrível. A gente tem história de amor, de aventura, de valentia, a gente tem muita coisa envolvida e é fantástico o tema, é fantástico, isso é indiscutível. A questão é o seguinte, é que quando você não tem, como eu comecei lá no início, eu não tinha ninguém para me instruir, ninguém para me indicar alguma referência bibliográfica, eu comecei na sorte e fui pegando livros bons na sorte. Depois que você vai tendo a ter aquele senso crítico, por conta do conhecimento que você vai adquirindo, vai acumulando, e aí você já vai dizendo, você começa a ler um livro e diz, não, isso aqui não tem muito... Mas hoje, eu acho o seguinte, é a mensagem que eu deixo. Se você está começando a se interessar pelo tema, está na dúvida que livro vai começar, que livro quer comprar, hoje você tem muita facilidade de conversar com pessoas que têm mais conhecimento, mais experiência, com pesquisadores. Procure uma pessoa dessa e peça a ele, estou começando a estudar, eu quero um livro que eu possa ser um norte para mim. Que não adianta você ir iniciando um livro e começar por um tema muito específico do cangaço. É bom um livro que tenha a visão mais ampla do tema para depois você ir lapidando as arestas. Então, hoje é muito fácil isso, muito fácil obter isso. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho. Meu amigo, valeu e tamo junto. Valeu, Aderbal. Mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Tamo junto. Eu lembro, inclusive, uma foto que a gente tirou há um tempo atrás em Mossoró, e aí eu lembro, eu postei, aí eu disse, Aderbal, é uma foto nossa, eu disse, olha, você imagina um jogador que está iniciando sua carreira e tirou uma foto com o Cristiano Ronaldo. Era o que eu me sentia e é o que eu estou me sentindo aqui, Aderbal. Obrigado mais uma vez. Viu? Valeu, camarada.